Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da ACIRS, a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Eu sou o Renato Cabral e esse é o Crítica em Transe. Aqui no canal a gente traz debates, conversas sobre cinema e a crítica quinzenalmente. Esse é um espaço de encontro e reflexão dos nossos associados. Vou deixar alguns recados antes. Se inscreva no botão que tem aqui embaixo e deixa aquele joinha pra gente. Bom, a pauta de hoje é o streaming na pandemia e, né, os críticos de cinema ultimamente utilizam ainda mais essas plataformas durante o confinamento para manter uma certa regularidade no nosso trabalho e, né, acompanhar o que está acontecendo no cenário audiovisual. E cada vez mais surgem mais, né, as plataformas de diversos segmentos, não só a Netflix, cada vez mais nessa, né, pandemia se tornou uma forma de sobrevivência para a gente, né, ter acesso aos filmes. Então, mas existem prós e contras dessa centralização, né, da audiência através desse conteúdo, mas é inegável que, né, nesse momento triste, é o que dá um respiro para nós críticos e também para os cinéfilos. É uma forma de escapismo, praticamente, e também de dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, a ideia aqui é tratar mais pelo viés do que a gente vem assistindo e como a gente vem assistindo, o que a gente vem, né, buscando de novos repertórios. Então, refletir um pouquinho sobre esse momento. E direcionar um pouco o nosso trabalho, né, que é de, né, direcionar o público frente a tanta oferta que os streamings, né, possibilitam. Bom, estão aqui comigo duas grandes presenças da nossa associação, a Fátima Arleino Nardelli, né, nossa vice-presidente da atual gestão, e como diz na sua Wikipedia, que eu achei muito chique, é chique ter Wikipedia, hein, Fátima? A Fátima, ela é jornalista, escritora, professora e crítica de cinema, doutora pela USP e tem em seu currículo diversos livros, entre eles livros sobre a movimentação cineclubista e da crítica em Porto Alegre. Recentemente foi co-organizadora do livro Ismael Xavier, um pensador do cinema brasileiro, e escreve no seu site escrita.arte.br. Bom, o outro convidado nosso é o Matheus Panebecker, jornalista com ênfase em gestão da comunicação, pós-graduando em influência digital, conteúdo e estratégia pela PUC do Rio Grande do Sul. O Matheus também é crítico de cinema, né, membro da ACIRS, e é editor do seu site Cinema e Argumento, onde ele comenta há mais de 10 anos sobre cinema e também televisão. Bom, desenvolve trabalhos também em assessoria de imprensa, criação de conteúdo, e ele não suporta que falem mal da Meryl Streep. Diz isso na descrição do seu site. Eu também não aceito, Matheus. Bom, pessoal, como eu tinha dito, né, é difícil, né, manter a sanidade nessa quarentena, é uma pandemia, é um momento muito difícil para todos. E, né, uma saída é acabar, né, buscando filmes, música, cultura, né, é o que nos dá um certo, né, respiro. Então, eu queria provocar nesse primeiro momento, aqui junto de vocês, queria saber o que vocês estão assistindo nesse momento, como vem impactando no fazer crítico de vocês. Então, eu vou começar pela Fati. Fati, é contigo agora. Bem-vinda. Então, olha, a maior alegria estar aqui com o Matheus, contigo, Renato, de fazer esse encontro, essa conversa, esse bate-papo, né, na segunda edição do nosso Crítica em Transe. E até queria pegar uma palavra que tu usaste ali na abertura, né, ver filme como escapismo. Para mim, é pensar o filme não como escapismo, mas como um lugar de chegada, né? Como é que a experiência de ver os filmes elas são em si não alguma coisa para sair de um lugar, mas para preencher o lugar, né? E aí uma das coisas que eu tenho me confrontado com essa experiência de estar isolada, né, é de dar significado para ver os filmes. Eu sempre, para mim, o cinema é aquela experiência da sala de cinema, e nisso não vai nenhum saudosismo, não vai nenhuma nostalgia, que é uma coisa muito comum, inclusive nos críticos, e o que eu até acho chato, né?
essa conversa de sala de cinema, né? Mas a verdade é que existe um aspecto de evento, né? O cinema como um acontecimento. Ver um filme é um acontecimento. E o que eu tento preservar, né, nessa situação de ter que ver os filmes apenas em casa é preservar esse sentido de um acontecimento. O encontro com o filme não é alguma coisa que foge de mim, que é uma evasão, nada disso. Ele é ainda um evento. E aí eu estou buscando assim grandes momentos do cinema. Eu assisti agora, nessa semana, recentemente, o Apocalipse Now Final Cut, que foi o filme do Coppola, né? Francis Ford Coppola, que inclusive está no Belas Artes à la carte, né? E é a versão... o Coppola já tinha feito a versão Redux, né? E ele fez agora, então foi lançado no final do ano passado. Porque para mim, assim, é encontrar esses filmes que são que nem, como o Dostoiévski do cinema. O que é o Coppola? Ele é um cânone. Buscar este cânone, porque no cânone sempre existe alguma coisa que vai me dar outros significados, outros sentidos, né? Assim, eu estou muito impactada ainda de ter visto o Apocalipse Now, né? Que tu tem visto aí, Matheus? Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui nesse bate-papo, uma honra para mim estar aqui com a Fati e com o Renato, duas pessoas que eu adoro, como críticos e como pessoas, seres humanos mesmo. Eu acho que a Fati tocou num ponto muito importante, que é a questão, né, do cinema, ele ainda ser um evento mesmo em casa, né? Para mim, nesses tempos pandêmicos, digamos assim, ficou muito claro para mim, e eu li essa frase em algum lugar, no Twitter da vida, ou em alguma outra rede social que eu não vou lembrar bem, mas foi uma frase que me marcou muito, que é do tipo, no tempo de pandemia a gente aprendeu que a gente consegue de um jeito ou de outro viver sem muitas coisas, mas não sem a arte, né? E eu acho que o streaming talvez tenha trazido muito essa questão, às vezes, de ser mais, vou procurar alguma coisa para assistir, como se fosse algum passatempo, etc. E a pandemia não, a pandemia trouxe para mim isso de que realmente a gente não consegue viver sem arte, a gente não consegue viver sem cinema, a gente não consegue viver sem filme. Estar em casa e fazer dessa sessão um ritual, para mim, é uma coisa muito importante. Eu gosto de estar concentrado, eu gosto de assistir esse filme com atenção, pensar sobre ele depois. Então, para mim, o que eu me confrontei assim nesse tempo de pandemia até agora foi com isso mesmo. Eu estreitei ainda mais os meus laços com o ritual de ver um filme, né? E quanto ao que eu tenho assistido, eu tenho visto e descoberto, revisto muitas coisas, muitos filmes, mas especificamente eu tenho visto muito cinema brasileiro, que especialmente aqueles filmes menores, aqueles filmes mais independentes, que normalmente quando em tempos normais, digamos assim, onde a gente tem cinema, já são filmes que muitas vezes passam num circuito mais limitado, que não tem tanta atenção num circuito comercial, né? E que às vezes a gente deixa passar justamente porque fica pouco tempo em cartaz ou porque está numa sala muito distante. E eu fiquei muito surpreso procurando agora filmes brasileiros nas plataformas de streaming, em diferentes plataformas, e ver como realmente nos últimos anos a gente consegue encontrar esses filmes com uma facilidade absurda, assim, sabe? Tem muito filme que a gente tinha uma dificuldade imensa de ver numa sala de cinema e que agora está mais próximo do que a gente imagina e muitas vezes até de graça, né? Não precisa necessariamente nem assinar alguma plataforma. Então, eu tenho visto muitos filmes brasileiros, dois particularmente me marcaram, foi o Bicho Travesti do Kiko Goistman e da Cláudia Priscila, que foi, enfim, premiado em Berlim e tudo mais, e revisto outros como o Gretchen Filme Estrada, da Eliane Brum, que eu acho que entra nessa leva que eu estou falando. Era um filme que estava há muitos anos desaparecido, a própria Eliane Brum, que eu tive o prazer de encontrar no passado, por questões de trabalho, disse que ela própria lamentava como esse filme não estava disponível para as pessoas para as pessoas verem. E agora é um filme que está aí. Eu acho que é um filme muito interessante, que antecipou muita coisa da nossa vida política também. E são filmes assim que eu tenho garimpado, assim. Um filme que foi, né, começou a agregar muito interesse por causa dos memes, né, da Gretchen. Exatamente. A internet fazendo o seu trabalho. É muito interessante que as pessoas disseminam esses memes, mas eu acho que nem sabe de onde vem, né, esses memes da Gretchen. Então Gretchen Filme Estrada, é um filme ótimo. É um documentário muito bom mesmo. Eu gosto muito. Eu queria levantar um questionamento também para vocês, muito sobre isso, né, que é a Fátima falou dos filmes, né,
são filmes essenciais para qualquer crítico, qualquer cinéfilo, e, né, a gente precisa assistir a eles. Mas a gente vê quanto é dificultoso chegar a esses filmes se a gente for levar em consideração as plataformas de streaming, né? Então, eu queria... esses tempos eu subconscientemente estava assistindo filmes de 1978 e acabei buscando alguns dos filmes e eu não encontrava esses filmes, né? Nas plataformas de streaming, acabei pensando, vou comprar um DVD, alugar os DVDs, que aqui em Portugal ainda tem essa possibilidade, eles entregam em casa, que é maravilhoso. Então, eu comecei a cogitar, vou comprar, e daí eu queria saber um pouquinho de, né, a Fati falou desses filmes mais clássicos, e tu falou do cinema brasileiro, que é um cinema brasileiro muito contemporâneo, muito, digamos, atual, recente, sei lá, dos últimos 10 anos, que está disponível nos streamings. Como é que vocês veem chegar ao encontro desses filmes mais clássicos, né, nesse momento, nessas plataformas? Quais são, né, o que vocês vêm utilizando até a Fati falou do Belas Artes, né? Então, eu queria saber um pouquinho. No caso que eu andei agora ultimamente revisando os filmes do Keiji Mizoguchi, né? E os filmes dele, por exemplo, está no Belas Artes, né? Tem o Contos da Lua Vaga, que é um clássico ali dos anos 50, que é um dos filmes que traz ele para o Ocidente, né? Porque o Mizoguchi, ele faz parte da era de ouro do cinema japonês. Ele começou no cinema ainda na fase do cinema mudo e vem até os anos 50, né? Até metade dos anos 50. E a gente encontra até no YouTube os filmes. É incrível, tu faz uma busca ali no YouTube e tem lugares que os filmes estão disponíveis, né? No caso, o Contos da Lua Vaga tá aberto ali, né? O último filme dele, A Rua da Vergonha, que é um filme de 56, também é encontrável no YouTube, num canal chamado Cine Antiqua Filmes Clássicos, que a gente entra lá, assim, é uma quantidade imensa de filmes, né? Não sei o grau de legitimidade dessa disponibilidade, aí já é outra questão, né? Mas, digamos assim, os filmes estão lá e a gente pode assistir. O Mizoguchi, ele teve recentemente, né, nos últimos anos, foi lançado um box em DVD pela Versátil no Brasil, inclusive uma coleção dos clássicos dele, né? Mas, especialmente, eu tive acesso pela Fundação Clóvis Salgado de Minas Gerais, né? Através do Cine Humberto Mauro, eles encontraram uma alternativa, né, de manter a programação do cinema, disponibilizando via plataforma na internet, no YouTube, através da fundação, um ciclo de filmes do cinema japonês, né? Então, digamos assim, o acesso foi por ali. Eu fui indo pelo Mizoguchi, e a coisa interessante, não sei se o Matheus vai concordar comigo, uma das maravilhas da internet e um dos grandes perigos, porque é um mundo labiríntico, né? Tu pega um fiozinho, o fiozinho te leva para outro lugar. Vejam só, eu cheguei no Mizoguchi, nem foi por ele mesmo. Eu cheguei no Mizoguchi porque eu cheguei na Fundação Clóvis Salgado e eu assisti lá um filme de uma cineasta mulher chamado Kinuyu Tanaka, que eu não conhecia, porque a gente não conhece tudo. Dou aula de cinema, professora de cinema, crítica de cinema, e pá, te aparece na frente uma coisa que é do passado e que ela se torna nova. E é fantástico porque essa cineasta, né, a Kinuyu Tanaka, ela em 1953 fez um filme chamado Carta de Amor. Foi o primeiro filme dela como diretora, ela é uma grande atriz do cinema japonês e era a grande atriz dos filmes do Mizoguchi. Esse fiozinho me puxou e fui parar no Mizoguchi. Como é que é para ti, Matheus, essa coisa de um fio puxar outro e vai indo para outro lugar? Eu super concordo contigo, Fati. Uma coisa assim que eu percebo bastante do streaming é que às vezes o público assim maior, assim mais de senso comum, digamos assim, às vezes fica muito preso a algumas plataformas, né? Fica ali zapeando para ver o que tem numa Netflix da vida ou num Prime Video da vida. Mas eu acho que um exercício legal de se fazer, e eu acho que entra muito nisso que tu falou agora,
é de a gente começar a pesquisar aquelas coisas aqueles filmes, aqueles diretores, aqueles atores que a gente estava querendo descobrir há muito tempo e começar a catar isso na internet. Tem, às vezes, plataformas de streaming, iniciativas que estão por aí, que estão disponibilizando coisas que a gente nem imagina, né? Eu acho que a gente ainda vive, também passa um pouco por isso que o Renato falou, que a gente vive ainda, a gente ainda está patinando nessa coisa de a gente não ter mais tanto a mídia física, né? Que garantia muito a questão da preservação da memória, né? Tem muitos filmes, às vezes, que não estão, de fato, disponíveis em streaming, mas que está aí na coleção de alguém, né? Tá? Alguém tem esse filme em DVD e durante muito tempo isso nos garantia a preservação da memória, né? E a gente hoje percebe que a gente ainda está patinando nesse aspecto. Eu acho que realmente tem filmes mais raros e, como o próprio Renato disse, filmes brasileiros que de repente não são dos últimos 10 anos, que a gente tem muita dificuldade de encontrar nos streamings. Mas talvez eu acho que se a gente fizer um pouco esse exercício de pensar aquilo que a gente estava querendo ver, aqueles filmes, aqueles diretores e atores que a gente estava querendo descobrir. Eu, particularmente, nos últimos anos, eu fiquei muito surpreso, assim, do quanto a gente vai pegando algumas outras plataformas mais fora desse circuito mais popular e a gente vai encontrando muita coisa. Especialmente nessas plataformas que a gente consegue adquirir filmes avulso, né? Se a gente for entrar, por exemplo, no Now, a gente encontra até filme do Mazzaropi ali para ver. No Look está disponível A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. Então, tem muita coisa ainda, eu acho que dá para a gente garimpar. E eu sempre tenho feito esse exercício, assim, com as pessoas que estão na minha volta, meus amigos, conhecidos, de a gente pensar mesmo o que a gente quer assistir e não necessariamente o que só essa plataforma que tu assina está disponibilizando para ti, né? Eu acho que esse é um exercício muito importante que a gente, como crítico de cinema, a gente também tem que despertar um pouco mais, eu acho, assim, no público. Sim, um exercício um pouco investigativo, né? Ser curioso, ir atrás, buscar, né? Aquele exercício que a gente fazia, e agora sendo um pouco saudosista, quando a gente ia numa locadora, né? Que às vezes a gente passava horas numa locadora vendo tudo que é gênero e tudo mais, e parece que agora a gente fica só ali nos últimos lançamentos, né? Quando tá ali, abre a Netflix, Prime Video ou qualquer outro, e a gente não vai mesmo de fato garimpar. Então esse exercício para mim está sendo fundamental e eu tento incentivar todo mundo a fazer, porque a gente descobre realmente filmes que a gente nem imaginava que estavam disponíveis. O David Borwell escreveu um texto esses tempos que ele falava que isso, que a gente, de certa forma, também está meio que um multiplex, só que é um multiplex, né, virtual, a gente está ali frente a várias opções, não é como, né, porque as sessões são marcadas um horário, a gente tem um poder de escolha de fazer a sessão que a gente quer a qualquer momento. Mas tinha falado, Matheus, de plataformas, né? A gente vê muitas plataformas de segmentos muito, né? Ali, a gente tem o MUBI, por exemplo, que tem esse cuidado de curadoria, né? Cada dia entra um título muito bem pensado por quem programa o streaming ali. Não é um algoritmo, o que eu acho muito interessante no MUBI. Ele tem agora um acervo. O Netflix ele vai muito mais por uma questão de algoritmos. Os filmes lá são produzidos levando em conta o que as pessoas andam assistindo. E a Fati falou do Belas Artes. Eu queria saber muito, falou do Look. Eu queria saber quais são essas plataformas que vocês estão usando, assim. Se tem alguma além da Netflix, porque a Netflix virou, né? Todo mundo conhece, então. Sim. Eu costumo às vezes comparar, tu falou aí que a gente está às vezes no multiplex, eu até costumo comparar um pouco o streaming até com a nossa TV a cabo, assim, né? Tem tanto canal e cada canal tem seu perfil, tem seu público. Durante muitos anos a gente aprendeu a descobrir os canais que a gente gostava e eu acho que agora está chegando nesse momento a gente também descobrir quais são as plataformas de streaming que nos agradam mais, né, que falam mais com a gente, etc. Netflix também eu tô bastante fora, assim, porque entra muito nessa questão de algoritmo, tu vê um filme e parece que vai aparecer a vida inteira para ti, só sugestão, muito parecido com aquilo que tu viu, o que é muito ruim para o nosso olhar cinematográfico, para o nosso senso crítico. Eu acho que quanto mais a gente expandir, procurar coisas novas, sempre é melhor, e eu gosto de plataformas que, digamos, nos dão mais autonomia nesse sentido, da gente, de fato, buscar, ou a partir de uma curadoria diferenciada. Eu uso muito o Look, como eu tinha falado, e o Now, justamente por serem plataformas que me desafiam a procurar as coisas que eu estava querendo ver. O Now, claro, tu adquire o filme de forma avulsa, o Look também, mas tu também pode assinar, mas são duas plataformas que me pegam muito por causa disso. Eu vou atrás daqueles filmes que ou eu perdi quando eu não consegui ver no cinema, ou filmes mais antigos que eu posso comprar ali de forma avulsa e não ficar tanto preso a um circuito só. Eu vou ali e vejo bem de forma independente e, para mim, pelo menos, funciona muito bem, assim. Eu tenho Prime Video, eu tenho Netflix, enfim,
mas são essas plataformas assim que me instigam mais, assim, que me despertam mais esse exercício de eu procurar aquilo que eu estou de fato querendo ver, e não só nesses hiperlinks, né? Que a Paty falou que às vezes a gente acaba indo de um lado para o outro, assim, e a gente acaba se perdendo muitas vezes. Mas para mim tem funcionado essas duas muito bem. Não sei quanto a Paty que ela tem procurado. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Para mim, essa pandemia, ela também tem um aspecto de novidade, porque eu nunca fui muito consumidora de ficar dentro de casa vendo filme, né? Muito rueira, assim, e vendo muita programação em Porto Alegre da Cinemateca Capitólio, né? Que sempre que é um espaço de repertório, frequentando muito cinebancários, por exemplo, né? Os filmes brasileiros que tu estás falando, Matheus, vendo nos cinebancários, no circuito aí da Casa de Cultura Mário Quintana, na Paula Amorim, né, na Sala Eduardo Hirtz, muito sala de cinema. É um hábito, assim, muito forte em mim, né? E eu agora me confrontei com realmente ter que descobrir como ver filmes, né? Ao mesmo tempo ver as novidades, porque acho que é uma demanda que a crítica tem, né? A gente tem que estar atualizado, então a Look tem colocado coisas em estreia, né? O mesmo filme da Ana Luísa Azevedo, Aos Olhos de Ernesto, que foi uma pré-estreia que teve aí, né? Veio pelo Espaço Itaú Play, né? E então buscando esses filmes em lançamento, né? E descobrindo onde é que eu encontro aqueles filmes, no caso, voltando ao meu Mizoguchi aqui, né? Que eu assim estou apaixonada pelo Mizoguchi, lamento, mas eu tenho que dizer, eu até tenho um livro do Eu já Mizoguchi, ia comentar, cadê o livro? porque assim, eu acho que é um pouquinho um hábito de professora também, né? Não só de professora, mas assim, eu gosto de mergulhar sempre. Para mim, volto àquele ponto. Um filme, ela é uma experiência que tem uma natureza de evento mesmo, né? Então, claro, a gente tem que estar, em princípio, um filme novo a cada dia, 2 filmes novos a cada dia de preferência. A nossa atividade de crítica tem um pouco isso. Mas essa ideia de também conhecer, sabe? Criar um repertório, né? Então, eu acabei indo atrás desse livro organizado pela Lúcia Najib, né? Com vários textos aqui, estou preparando até um artigo que eu quero publicar agora na sequência no meu site, falando um pouquinho para entender, porque o que eu acho que é necessário para a crítica cinematográfica? A gente tem que estar sempre aprimorando as nossas ferramentas de análise, as nossas ferramentas de interpretação. Eu tenho que entender de história do cinema, de linguagem do cinema. No caso do Mizoguchi, uma das coisas interessantes dele, né, isso está naquele belo documentário do Mark Cousins, né, a Odisseia da História do Cinema. O Mark Cousins fala, e isso, enfim, é o reconhecimento, o Mizoguchi foi um dos pioneiros no plano sequência, na construção da cena, da composição da cena. Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tem que estar, bom, repertoriando aqui o cinema brasileiro, que nem o Matheus está fazendo, eu estou repertoriando um pouco a história da linguagem do cinema e a própria história do cinema, né? Então, a gente tem que estar um pouquinho fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E eu ia perguntar, a Paty já né, antecipou, que era esses filmes, né, iam ganhar texto, daí a Paty já disse que o Mizoguchi vai ganhar um texto no site dela, adorei. E, Matheus, tem algo que tu, não sei, tu falou dos filmes nacionais, né, mas que tu imagina publicar, porque acho que é muito isso, né, a nossa produção também, né, vai do que a gente está assistindo nessa pandemia, que não são os filmes do circuito, porque, né, o circuito agora a gente vê os filmes sendo lançados como lançamentos, né, online, e às vezes a gente nem sabe que um filme saiu, ou né, que ele já foi lançado. E daí eu queria saber também sei lá, como está impactando esse trabalho, que textos a gente pode eventualmente, né, descobrir Não, assim, através dessa pandemia. eu costumo tentar, assim, normalmente escrever sobre quase todos os filmes que eu assisto de um jeito ou de outro, assim. E eu acho que a Paty falou sobre algo muito importante, que é essa coisa do repertório, e que também passa justamente pelos próprios filmes que a gente assiste, né? Spoiler, preparei umas 5 filmes aí que eu vou deixar de dicas depois aí nos comentários e tudo mais,
de filmes brasileiros que eu assisti, e tentei fazer uma lista justamente daquilo que eu assisti e que eu próprio estava me educando para aumentar o meu repertório. O que é, então? São alguns filmes que são fora do eixo Rio-São Paulo, filmes dirigidos por mulheres, filmes que têm narrativas negras, filmes que são realmente de gêneros diferentes, documentários, dramas, um clássico, entendeu? Então, para mim, essa coisa de aumentar o repertório vem também disso, assim, da gente procurar muita pluralidade no que a gente está vendo e que, às vezes, é um pouco prejudicado pelos algoritmos dos streamings, como a gente estava comentando, né? Eu acho que cinema também é feito de leitura, eu acho que a gente também tem que... Não é só ver filme, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente expande o nosso olhar crítico, os nossos textos, o nosso exercício de crítica a partir disso, mas é também a gente ampliar esse olhar, que às vezes fica talvez muito reduzido ao cinema dos Estados Unidos, às estreias e tudo mais. E a pandemia, para mim, meio que me obrigou também a ampliar o meu olhar para talvez até aí faça uma meia-culpa minha de às vezes não ir um pouco atrás desses filmes mais plurais, digamos assim. Então, eu tenho aprimorado muito assim o meu olhar cinematográfico, o meu exercício de escrita a partir desses filmes. Realmente agora que a gente está com pouquíssimas estreias, a gente conseguir olhar para outros filmes que às vezes ficam um pouquinho de lado. Então, dos meus textos daqui para frente, com certeza eu vou ser diretamente influenciado por tudo isso que eu estou vendo e depois acompanho essa listinha que eu vou deixar para vocês, que acho que com certeza dá para expandir um pouquinho mais o nosso olhar aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as dicas foram dadas, Fátima. Não sei se tu quer colocar alguma outra coisa a respeito, né, do que o Matheus Eu trouxe. acho uma coisa bem importante, assim, a minha atividade profissional acabou se indo, né, para o cinema como uma atividade de trabalho, né, enfim, mas para mim ver um filme, assistir um filme, estar diante de um filme, eu não perdi esse aspecto, né, que eu falei de um acontecimento ali, né, desse conceito até um pouco na linha do Alain Badiou, assim, acontecimento, né, esse instante que ele é único, né? Que ele não é nem antes nem depois, a existência que se dá naquele momento mesmo. E para mim, ver filmes e estar diante do cinema sempre tem um espanto, sempre tem uma expectativa, sabe? Sempre tem a busca de um prazer, um pouquinho até muito na linha dos franceses lá, da Cahiers de Cinema, né? Do Bazin que fala, né? O prazer de ver o filme, o prazer de pensar sobre o filme como uma continuidade desse prazer de ver, né? Então, eu acho que isso que é importante que a gente preserve, né? Acho que ver filmes em casa não existe nenhuma novidade nisso, já é uma coisa muito. Já existe desde que existe televisão nos anos 50, né? Não, digamos, nós não estamos propriamente diante de uma novidade, né? Mas a experiência da pandemia e do isolamento me traz esse questionamento. Como a gente pode preservar a experiência de ver o filme, da trivialidade de ver filmes, da trivialidade de ficar juntando um filme ao outro, fazer um acúmulo de assistências de filmes. Para mim, é esse o aspecto que é importante pensar e preservar. Aí só fazendo um complemento assim ao que a Fátima disse, eu acho que mais é também uma questão de ressignificado, né? Não sei se vocês concordam assim comigo, porque nesse tempo de pandemia a gente fica em casa, eu vejo muitas pessoas falarem, tô cansado de ficar em casa vendo filme, vendo série, e eu penso, como tu tá cansado de ver filme? Porque para mim é uma coisa tão prazerosa, tem esse espanto que a Fátima estava falando agora. Então eu acho que tem muito desse ressignificado, né? De não ser só uma coisa às vezes, para passar tempo ou para, sabe, tirar talvez esse tédio que nos consome muitas vezes na pandemia, da gente estar só dentro de casa. Então, para mim, eu estou aprendendo a saborear também de uma forma diferente, mesmo não me cansando de ver filmes, não me cansando de ver séries, sempre ter esse espanto, esse prazer, essa emoção de ver um filme novo. Para mim também está sendo muito isso, ressignificar assim essa questão de ser um ritual mesmo. Às vezes eu sento aqui no meu sofá para ver um filme, como se fosse uma sala de cinema, luz apagada, silêncio total, num horário tranquilo, concentração. E para mim tem sido muito muito prazeroso assim. A pandemia nesse sentido não tem sido um sofrimento tanto assim para mim não. Bom, pessoal, vamos finalizando, então. Queria agradecer muito a colaboração de vocês, a presença.
e todas as dicas, viu? Nada de escapismo, é um ritual, é aquela coisa mágica, assistir bons filmes, agora com boas dicas, né, que vocês nos deram aí, aqui para quem nos assiste. Eu queria deixar alguns recados aqui, que a gente teve, né, a nossa primeira edição do Crítica em Transe, com um vídeo sobre o racismo no cinema, com a participação, inclusive, a mediação da FAT. E então eu acho que vale a pena quem estiver nos assistindo aí também dar uma olhadinha nesse vídeo, que está aqui disponível no nosso canal. Então é isso. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa, de preferência fiquem em casa assistindo bons filmes. E é isso, até o próximo Crítica em Transe. Obrigado a todos. Até mais.